Oi, gente, a graça e a paz. Hoje eu vou falar sobre Provérbios capítulo 1, versículo 7. No outro vídeo eu preguei sobre Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e hoje eu vou falar sobre o versículo 7 e outros versículos também, tá? Então eu já vou começar logo com algumas perguntas e você vai tentando responder daí. Se você não conseguir responder, tem que assistir o outro vídeo, tá? Para poder entender tudo direitinho e conseguir responder. Primeira pergunta: qual o primeiro passo para que a gente possa ter sabedoria? Qual o primeiro passo para a gente ter sabedoria? Como é que faz? Segunda pergunta: o que é temer ao Senhor Deus? Terceira pergunta: quem são os tolos? Quarta pergunta: quem são os sábios? E a quinta pergunta: qual outra forma da gente conseguir ter sabedoria? E é sobre isso exatamente que eu vou falar hoje, né? As outras formas de a gente ter sabedoria. E já vou iniciando logo falando sobre a obediência, né? Que a gente tinha falado já na outra aula. No outro vídeo a gente tinha falado, né? Sobre a obediência. Que precisamos obedecer ao Senhor, né? Que temer ao Senhor é obediência a Ele. E é isso que Ele quer que a gente faça. É a forma de a gente poder ter sabedoria. E juntando essa parte da obediência junto com a outra parte aqui, que eu anotei assim: dar atenção aos conselhos. Então, dar atenção aos conselhos é também obedecer aos conselhos que ouvir. Que aí está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Na semana passada eu li o 7, que diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. No versículo 8 já fala: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Então, por isso que eu disse que eu ia juntar essa parte da obediência com dar atenção aos conselhos. A obediência, claro, ao Senhor Deus, né? É muito importante, que é o temer ao Senhor Deus. E também, com toda certeza, precisamos dar atenção aos conselhos dos nossos pais. Que ele continua e diz: os ensinamentos deles, ou seja, da nossa mãe e do nosso pai, os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então, a outra forma da gente conseguir ter sabedoria é exatamente essa. É a gente dando atenção aos conselhos. Por quê? Quando nossos pais estão nos aconselhando, é porque eles sempre querem o melhor pra gente. Aí vem uma pergunta: por que a gente não gosta de receber conselho? Não é que a gente não gosta de receber, é que a gente não gosta muito de dar ouvidos. É tipo isso. Mas por que não? Por que as pessoas não gostam muito, sabe? É porque todo conselho, ele vai contra a gente. A gente quer um negócio, aí os pais dizem o quê? Não vai fazer assim, vai fazer de tal jeito. Por quê? Porque tá indo contra a gente. Aí as pessoas têm muito aquele negócio de já não gostar, porque os conselhos vão contra. Só que, aí é que tá, os conselhos é sempre pro nosso melhor. Aquilo que a gente quer nem sempre é. A gente às vezes não sabe nem o que tá querendo. E às vezes não queremos dar nem sequer atenção aos conselhos. Então, dar ouvido aos conselhos dos pais é muito importante. Eu sei aí na fase da adolescência como é que é, mas é muito importante a gente dar atenção aos conselhos deles. Por quê? Eles já são pessoas que já têm mais experiência. Então, eles sabem o que é melhor. Já nós, que somos mais novos, a gente ainda não tem tanta experiência. Então, o que a gente tem que fazer? Dar atenção aos conselhos. Tem que dar atenção, tem que dar ouvidos. Mas, para quê? Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Ou seja, a gente vai se tornar pessoas muito melhores.
assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. A gente vai melhorar, assim como um colar deixa a pessoa melhor. Deixa a pessoa mais bonita, com a aparência mais bonita, né, e tal. E é exatamente isso que os conselhos fazem. Eles nos fazem pessoas melhores. E as outras pessoas enxergam essa melhoria em nós. Por quê? Porque a gente deu ouvidos. E essa é uma das formas da gente conseguir sabedoria. Continuando em Provérbios, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, o próprio versículo já diz: escute os sábios, ou seja, as pessoas que têm sabedoria, pessoas que são mais velhas, pessoas que você vê que essas pessoas têm sabedoria. Dê atenção aos conselhos delas. Por isso que no capítulo 1 fala sobre a mãe e o pai. No capítulo 2 vai falar sobre as pessoas mais sábias. Por quê? Para a gente ter sabedoria, precisa dar atenção a quem é mais sábio, a quem tem sabedoria, para que a gente possa conseguir ter também. É dando atenção, é dando ouvidos. Outra forma da gente conseguir ter sabedoria. Pedindo sabedoria. É a outra forma, que está no capítulo 2, versículo 3, de Provérbios, tá? Versículo 3 diz: Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Então, em algum momento você já orou pedindo ao Senhor por sabedoria, por entendimento? Será que em algum momento você já orou pedindo sabedoria? Então, o que a Bíblia diz é: peça. Por quê? Porque é necessária a sabedoria na vida da gente. É muito necessária. Então, a gente precisa sim pedir. Então, uma das formas de ter sabedoria é essa: pedindo sabedoria. O versículo 4 diz: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Então, procurar pela sabedoria é como se a pessoa fosse procurar uma prata, um ouro escondido. Porque ouro é valioso, gente. Porque ouro é bom, né? Então, as pessoas terem ali o desejo de procurar e tal, aquele negócio todo. As pessoas têm que procurar por sabedoria do mesmo jeito. Por quê? A sabedoria vale muito mais do que o ouro e do que a prata. A sabedoria é muito melhor. Então, procure por sabedoria como se você procurasse um tesouro. E a outra forma de buscar, a outra forma de ter sabedoria é buscar ao Senhor Deus em sua palavra. Que aí eu vou ler o versículo, capítulo 2 de Provérbios, versículo 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Por isso que eu coloquei buscar ao Senhor Deus em sua palavra. Nós precisamos buscar o Senhor Deus para que a gente possa ter sabedoria. A gente precisa pedir a Ele, a gente precisa buscar por Ele, a gente precisa ler a palavra dEle, porque de Gênesis a Apocalipse, não é somente o livro de Provérbios, mas é de Gênesis a Apocalipse. Nós somos aconselhados pela palavra de Deus a agir de forma correta, a agir em obediência ao Senhor. Toda a palavra dele nos ensina. Não é somente o livro de Provérbios. Ela completa, é o livro todo, é a Bíblia toda. Ela vai nos ensinar a andar em obediência ao Senhor e a conseguir mais sabedoria. Então, o versículo diz: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. A gente precisa ter entendimento que a sabedoria vem dele. Então, a gente não busca a sabedoria sozinhos. A gente procura por Deus, pede para Ele nos dar sabedoria e Ele nos dá a sabedoria. Amém? Então, o que a gente consegue aprender? O que a gente entende com essa palavra? Que precisamos buscar ao Senhor Deus em toda a sua palavra, entender que Ele é quem nos dá sabedoria e pedir a Ele sabedoria, orar, pedir ao Senhor. Que precisamos pedir ao Senhor por sabedoria.
procurar como se fosse um tesouro. A gente precisa procurar. Amém? E que a gente venha dar ouvidos aos conselhos dos mais velhos, ouvido às pessoas que são mais sábias, ouvidos aos nossos pais, mas sempre está dando ouvido aos conselhos. São formas de a gente conseguir ter mais sabedoria. Amém? Então, a palavra era essa. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que a gente venha ter mais sabedoria, que a gente venha pedir a Ele por sabedoria. Amém? Então, a graça e a paz e até a próxima. Tchau!